Olá, pessoal. Espero que vocês estão todos bem. Primeiramente, eu queria falar com vocês que lá no cronograma, né, nós deveríamos ter feito uma atividade na semana passada, né, que seria sobre ética no processo seletivo. Como é uma atividade que pensamos, né, de forma presencial para a gente discutir, eu sugiro que a gente pospõe ela para quando as atividades presenciais voltarem. É por isso que vou trazer para vocês hoje, né, uma pequena introdução a respeito de história e importância de treinamento, que seria seguindo, né, o nosso cronograma de aula. E a outra aula, a aula sobre ética, nós vamos depois ver quando e como nós vamos trabalhar ela. Mas ela não está esquecida, inclusive eu já coloquei o material para vocês aí no Moodle. O tema, então, de hoje, né, é sobre treinamento. Nós vamos começar a pensar treinamento. Agora, nós já pensamos, né, no processo seletivo, nós pensamos como nós vamos buscar as pessoas, né, escolher as pessoas no local, no mercado de trabalho. Nós pensamos em ferramentas de planejamento de recursos humanos, vocês começarem a fazer a entrevista por competências, como naquele caso da Sabin, né? Então, já que nós temos selecionado agora uma pessoa, um funcionário, como que nós fazemos, né? Que ele esteja capacitado para cumprir com a tarefa dele, realizar aquilo que nós esperamos dele no cargo de trabalho dele. E aí eu queria, como reflexão inicial, trazer esse citado que essa citação que vocês estão vendo aqui nos slides, para vocês, que é uma reflexão que vem dos anos 500 antes de Cristo, né, de Lao Tse. Ele falou assim: se você me contar, eu irei ouvir. Se você me mostrar, eu irei ver. Mas se você me deixar vivenciar, eu irei aprender. E eu acho que quando nós pensamos em aprendizagem no local de trabalho, quando nós pensamos em treinamento e capacitação de funcionários, isso é uma reflexão muito relevante. Será que é suficiente eu colocar um informativo, eu avisar o funcionário que tem na intranet pela qual ela possa acessar um conteúdo específico? Ou então, eu preciso que essa pessoa, esse funcionário, venha a participar de uma aprendizagem que seja talvez mais na tentativa e no erro. E quando algo dentro do seu cargo de trabalho, dentro do cumprimento de tarefas dele, não der 100% certo, então na próxima vez talvez vai melhorar a partir das reflexões que ele comece a ter, né, a respeito. Não sei, né? É uma pergunta que possamos discutir também sobre pontos de vista, sobre a perspectiva de que a organização visa alcançar, né, com treinamento e capacitação. E quanto que é possível, né, eu pensar em uma construção de aprendizagem, né, através de meios informais,
Se vocês lembram, semestre passado nós falamos da diferença entre a aprendizagem formal, que seria planejada, estruturada, tal como são a maioria, diria, das ações de treinamento, ou se eu opto por uma questão mais informal, que se desenvolve na prática, na comunidade de trabalho. Vamos, então, pensar como isso se desenvolveu, né? Inicialmente, o treinamento, se a gente pensa nele, é uma atividade muito antiga, que faz parte da adaptação do ser humano ao seu mundo, ao seu meio social. Pensando, né, no desenvolvimento até mesmo daquilo que nós precisamos desenvolver em termos de conhecimento, de habilidade, ao longo da nossa vida, ao longo do desenvolvimento humano, ao longo do ciclo vital, né? Agora, se a gente pensa em treinamento, falando, né, nessa disciplina e falando em organizações, nós pensamos muito no desenvolvimento profissional, no proveito, né, que este funcionário, essa funcionária talvez possa ter, né, futuramente para a nossa organização. E é claro que tem algumas condições e contextos que vão mudar tanto as necessidades de treinamento de uma pessoa, como também na execução do treinamento dele. Veja bem, se nós pensamos em diferentes condições de trabalho, né? A exemplo de um tema que nós estudamos em laboratório, que é clima organizacional. Será que quando o meu clima organizacional não é favorável, um treinamento vai fazer a diferença no desempenho do meu funcionário, da minha funcionária? Ou será que eu preciso primeiro trabalhar essas condições de trabalho para que eles estejam propícios, para que a pessoa possa alcançar, possa se desenvolver na aprendizagem dele ou dela, né? E como que eu vou executar treinamentos em determinados contextos? Vamos pensar em um ambiente que é muito dinâmico, que não permite para que as pessoas se juntem numa sala de aula. Então, como que eu vou proceder? Quais as possibilidades que eu tenho para que haja aprendizagem, para que haja capacitação para o cargo que essa pessoa deve cumprir, para uma promoção futura, né, para uma ascensão na carreira? Como que eu posso combinar ou associar isso com o dia a dia de trabalho daquela pessoa? Daí nós precisamos, né, pensar quais que são as contribuições, ou qual que é a ideia, né, do treinamento para as organizações. A gente pensa os treinamentos, as capacitações nas organizações de uma forma muito estratégica. Óbvio, né? Nós precisamos capacitar as pessoas, eles precisam aprender para que eles desenvolvam competências e que essas competências possam gerar desempenho que de certa forma vai ser investido, ou vai ser um retorno sobre o investimento que eu fiz neste treinamento. Aí nós vamos ver, eu já volto no slide, mas no próximo slide vocês vão ver o investimento em treinamento que nós hoje temos, né? Nós temos hoje, assim, são dados de 2014, né? Mas se vocês vejam aqui nos slides, nós temos um grande investimento por funcionário, né, anualmente em treinamento. A gente poderia pensar no mínimo que 4 mil, quase 5 mil reais
é um grande investimento em treinamento. Agora, se nós pensamos treinamento em um curso que é de maior duração, né? O que significa 5.000 reais? Se eu penso um curso de talvez 3 meses, de 6 meses, o que significa 5.000 reais quando eu penso em um desenvolvimento de vida profissional, de carreira, quando eu penso numa segunda graduação ou numa pós-graduação? Esses também são os dados aqui, né, abaixo. Nós temos o primeiro dado aqui da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, ABTT, né? E nós temos um dado aí da Alemanha e um dado dos Estados Unidos. Só serve um pouco como comparativo. Mas, então, vocês podem imaginar de que quando eu invisto enquanto organização no treinamento, de que eu tenho, né, um desejo de que as tarefas que, que compõem o cargo sejam realizadas com qualidade e com excelência, né? Mas podemos pensar o treinamento ainda, que ele não foi chamado de treinamento naquela época ainda, né? Nas primeiras sociedades e comunidades, quando nós pensamos na socialização das pessoas dentro das suas ambientes sociais, dentro de uma questão de se adequar a normas específicas, né? E dentro de uma questão de desenvolver potencialidades. Então, se vocês pensam na sociedade de caçadores e de colheita, né, certamente tem habilidades dentro de uma sociedade de caçadores que são específicos, interessantes, importantes para os caçadores, né? Então, eu posso, dentro de uma socialização primária, né, da primeira infância ou secundária, quando já estamos pensando mais no adulto, em questões que não incluem apenas, né, o núcleo familiar primário, nós vamos pensar em habilidades e conhecimentos que possam nos ajudar dentro de uma sociedade como um todo. Né? E aí, isso tem muito a ver com papéis sociais que as pessoas também assumem, né? Em determinadas sociedades, em determinadas culturas. E nesse sentido, o treinamento, ou os inícios do treinamento, as atividades do treinamento, são, no primeiro momento, um controle da comunidade, né? Sobre o indivíduo, quando pensamos de que esse indivíduo, de alguma forma, precisa se adequar a comportamento, a normas, a papéis sociais que aí, nessa sociedade específica, né, são requeridos dele. E aí, quando então começamos a pensar treinamento de uma forma mais específica. Isso acontece mais ou menos na época das guildas, né, que fazem parte do sistema feudal. Eu não sei o quanto que vocês têm conhecimento dessa ideia dos guildas, né? Mas as guildas eram associações profissionais que treinavam, ainda que eles não chamassem de treinamento, né? Mas eles treinassem os seus aprendizes para que eles pudessem se tornar mestres na profissão específica. Então, aqui no Brasil, sei que vocês têm o sobrenome Ferreira, que muito provavelmente tem a ver com o ferreiro,
que por si seria a guilda, a associação profissional que mexesse com ferro, né? E com a especialização aí para fazer, sei lá, espadas ou aquele negocinho que coloca no cavalo, né? Que eu esqueci o nome, mas vocês certamente sabem de que eu estou falando. E aí vocês tivessem pessoas que mexessem com madeira, pessoas que mexessem com especificamente trigo, a moagem de trigo, né? Vocês talvez já tenham ouvido o sobrenome Miller, M-U com um trema, L-L-E-R. Esse sobrenome nada mais é do que aquele que está moendo o trigo, né? Então, tem alguns sobrenomes que ainda fazem menção a essas guildas. Então, e essas guildas tinham dois objetivos. Eles queriam produzir bens e, ao mesmo tempo, treinar os seus aprendizes. E o treinamento começava assim com, ou a aprendizagem, né, começava com tarefas muito simples. Na verdade, tarefas que em si não tinham muita relação com a profissão em si, né? E o tempo médio naquela época era de 7 anos, desde que você começasse como um aprendiz que não ganhasse salário e que fizesse tarefas muito simples, de limpeza, por exemplo, até você se tornar um técnico que já recebia um salário e um mestre em final que então teria a sua própria oficina, né? Nesse sistema feudal e de guildas, nós percebemos já uma institucionalização da ideia do treinamento, né? Em que nós temos imposição de regras, de disciplina, de hierarquia, de procedimentos, como que a pessoa vai chegar, por exemplo, do aprendiz ao técnico, o que acontece para que o técnico se torne um mestre. E a partir, né, desse momento em que nós temos uma maior institucionalização das tarefas, né, que são desenvolvidas no treinamento, nós temos também uma evolução, um desenvolvimento no sistema capitalista da economia, né, em que nós temos aí Adam Smith, por exemplo, né, que propõe na administração científica a fragmentação de tarefas para que o sistema de fábrica estivesse mais rápido, mas ele dentro dessas descobertas ele só procede gradualmente e na verdade o princípio inicial aí é ou você nada ou você se afoga. Ele não tem naquela época, né, em que surgem as primeiras fábricas, ainda muita sistematização. A sistematização vem mais ou menos no final do século XIX, em que se começa a pensar sobre seleção de pessoal, de treinamento e instrumentos assim de gestão para que a produção fosse mais eficaz. Aí vocês podem pensar em Taylor e em Fayol, né, que vão observar a gestão de forma macroscópica e microscópica. Macroscópica, porque ele vai levando, o Fayol vai levando em consideração os vários sistemas dentro de uma organização, e microscópica, porque o Taylor ele vai levar em consideração as habilidades específicas de cada funcionário. E aí começa a se pensar o treinamento de uma forma que se chama off-job, fora do trabalho. Só que o problema aí é a memória e a transferência dessas tarefas. Eu não sei se vocês lembram muito bem da aula sobre a aprendizagem de trabalho no ano passado, no semestre passado, mas falamos, por exemplo,
sobre a questão da transferência positiva ou negativa. Então, a positiva seria eu aprendo a usar uma ferramenta específica e essa vai promover, esse aprendizado vai promover o meu desempenho em total. Só que o que se percebe, né, no final do século XIX é de que quando não há prática, estamos aí pensando muito no trabalho braçal, quando não há prática diretamente no chão de fábrica, isso traz um problema no sentido de que as pessoas não conseguem memorizar e aplicar aquilo que eles aprenderam no treinamento que não fosse dentro do seu local de trabalho. E aí aparecem as escolas de vestíbulo, que era uma ideia de colocar o treinamento perto do chão de fábrica, meio que em um nível médio entre chão de fábrica e sala da gestão da linha média ou da alta gestão, né? Para que eu pudesse aprender mais perto daquilo que realmente está acontecendo e transferir de forma mais facilitada aquele conhecimento ao meu local de trabalho. E com o tempo, esse treinamento se torna cada vez mais especializado. A gestão percebe que quanto mais especializado, quanto mais adaptado, adequado ao local de trabalho e ao cargo de trabalho de uma pessoa, ele vai se tornando mais estratégico, mas para isso eu preciso também de uma boa avaliação de necessidades de desempenho, na verdade, de avaliação de necessidades de treinamento que eu vou receber através da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela vai me mostrar o quanto a pessoa alcança o desempenho que eu desejo dela em comparação com aquilo que ela realmente faz ou que ela realmente consegue desempenhar. E aí eu uso essa lacuna entre aquilo que é desejado e aquilo que realmente acontece como a lacuna que vai me indicar a necessidade e também a prioridade de um treinamento a ser construído. E surgem também, com a institucionalização do treinamento, as organizações que são especializadas, por exemplo, para o desenvolvimento de ensino técnico, como é o caso do Senai. Agora, podemos nos pensar, e como que isso atualmente? Continue daquele jeito? O que mudou? O que são os desafios, as necessidades atuais, né? E aí a gente vai perceber que, mais uma vez, ocorrem aqui, nós vamos retomar as mudanças dinâmicas societárias que envolvem, né, uma questão de espaço, que envolvem uma questão de interações sociais, que envolve uma questão também da tecnologia de informação e de comunicação e uma mudança no nível de natureza de trabalho. Quando antes eu estava pensando em trabalhos mais braçais, hoje eu já estou pensando mais em trabalhos que requerem conhecimento mais cognitivo, né? E nesse sentido, a gestão de negócio, a gestão empresarial, ela vai ser um movimento dinâmico, um movimento contínuo que precisa cada vez mais pensar como que ela vai se diferenciar perante as outras empresas, como ela vai conseguir integrar, né, as necessidades de vários funcionários, como que ela vai qualificar e como que essa qualificação também serve como projeção para metas futuras que uma empresa possa ter, né? E então
as atividades de treinamento vão se tornar cada vez mais complexos, porque eu preciso atender à complexidade das mudanças societárias, né? E eu preciso pensar em novas formas de entregar o treinamento. E essa é a questão e, ao mesmo tempo, a discussão, né, pela qual eu quero convidá-los, é a questão do impacto da tecnologia ou das tecnologias de informação e comunicação no treinamento. Eu abri aqui para mostrar para vocês o livro que vocês vão ter aí no Moodle, o capítulo 8, né? E a partir da página 162, no último parágrafo, esse capítulo 8 ele vai começar a trazer reflexões sobre o desenvolvimento tecnológico no treinamento, no desenvolvimento e na educação. Ele vai falar de forma resumida, geral, né, sobre tecnologia de informação e comunicação. Vai trazendo reflexões sobre a avaliação de necessidades, sobre métodos e estratégias de treinamento e sobre a avaliação de treinamento. Daí eu queria que vocês, especialmente, né, fossem focar, né, essas páginas 162, o último parágrafo, até 170, né, em que vocês vão ter, né, essa discussão sobre as tecnologias de informação e comunicação em relação ao treinamento. E aí eu queria que nós começássemos uma discussão sobre o impacto que essas tecnologias de informação e comunicação possam ter sobre a atividade de treinamento nas organizações. Mais especificamente, seria interessante a gente pensar um pouco sobre a questão se todos os conhecimentos, habilidades, atitudes que possam fazer parte de um processo de treinamento são passíveis de serem trabalhados, de serem pensados através das tecnologias de informação e comunicação. Se sim, de que maneira podemos pensar, e se não, quais que talvez sejam os desafios, as necessidades que ainda nós não conseguimos atender e que fazem, de certa forma, né, o treinamento presencial indispensável, certo? Lembram-se que essa atividade, né, não é uma atividade avaliativa. Nós vamos retomar as atividades avaliativas assim que voltarem nas aulas presenciais. É apenas, né, um convite para que continuamos pensando, né, essa temática de seleção, treinamento e desenvolvimento e que continuamos em contato com a disciplina, conosco, com a psicologia, né, das organizações, mais especificamente, né, com os processos de gestão de pessoas que aplicam, né, princípios da psicologia das organizações. Desejo a vocês uma boa semana. Estarei disponível para vocês aí no fórum, né? E para qualquer dúvida, contem comigo.